Sabe aquele carrão fabricado lá pelos anos 1980, 1990, começo da década de 2000? Aquele que seu tiozão lá deixa abandonado na garagem lá, não usa ou usa pouco. Conversa, é sempre a mesma. Isso aí não vai pegar valor nunca. Carro, para ser antigo, tem que ser fabricado lá na década de 1970, no máximo, dizem os especialistas, 1980. E olhe lá, carro, para ser antigo, tem que ter quebra-vento. Não pode ter esses para-choques de plástico envolventes aí. Tem que ter calhas no teto. E esse teu aí, do teu tiozão aí, tem tudo isso aí, você não vai pegar valor nunca, isso não vale nada, isso só presta para desmanche. Será mesmo? Olha, em primeiro lugar, saiba que lá, nos idos da década de 1990, 2000, falavam exatamente a mesma coisa dos nossos Dodges, Mavericks, Ford Landau, Opala. Essa banheira aí, isso gasta demais, isso só serve para colocar no gás de cozinha, bem dito, aquele proibidão, que acho que pouca gente sabe que usavam, né? Para ser colecionável, tem que ser preferencialmente feito antes da Segunda Guerra Mundial. E se for da década de 1950 e 60, tem que ser importado. Motor V8, esse teu aí não é nem uma coisa nem outra, isso aí só vai servir mesmo para desmanche, gente. Falavam isso dos nossos Mavericks, faziam, do Dodge eles faziam umas picapes só para detonar até se acabar. Lá pelos anos 1990, eu aqui cheguei a encontro de carros que eu ia lá e proibiram terminantemente a entrada de Opala, Chevette, Brasília, Fusca, Maverick. Gente, isso aconteceu. Mas a realidade e o tempo provaram justamente ao contrário, hein? Nessa realidade aí, o Marinho aqui selecionou 4 carros das 4 então poderosas montadoras lá da década de 90 e começo dos anos 2000, a Ford, a GM, a Fiat e a Volkswagen. Existe muito, mas muito mais carros nessa condição. Fique bem claro disso aí, tá, gente? Mas esses carros que eu selecionei, eles ainda estão naquela fase do limbo, sabe? Lá entre seus 20 e 30 anos, eles ainda podem ser encontrados com precinhos mais decentes. E lembre-se, quem guarda tem. Mas lembre-se que o Marinho vai falar. Carros nessa fase aí que eu falei do limbo, geralmente estão terrivelmente sambados, tá, gente? É muito difícil achar um carro desse em boas condições. E nunca, mas nunca mesmo caia nessa história do projetinho a longo prazo. Não, gente. Eu já fiz isso aí também. Não dá certo. Você vai comprar aquele teu suposto antigo sambado e vai querer reformar. Você vai, se tiver paciência de terminar o teu projetinho, se tiver paciência, você vai ver no final da empreitada que você gastou muito, mas muito mais mesmo do que se tivesse comprado um outro no mesmo ano, um modelo em boas condições de uso que estava mais caro. Só que esse mais caro ele se torna mais barato. Deixa eu só fazer 2 observações aí, tá, gente? A primeira delas, esses carros estão na fase do limbo. Geralmente, via de regra, mau estado de conservação. Não vale a pena comprar assim e reformar, hein, gente? Cuidado. Mas se você encontrar o candidato e ver que ele está com a documentação em dia e com estado de conservação de razoável a bom,
é um bom negócio. Compra agora que o precinho tá barato e guarda. Quem guarda tem. O segundo ponto de observação que eu falei aí, se realmente existir aquele tiozão que tá com ele guardado lá e você sabe que o carro é bom, o teu tiozão deixou ele guardado lá porque não consegue mais dirigir ou anda muito pouco e quer vender só para esvaziar a garagem, compra, gente. Aí você conhece, você sabe que o carro é legal. Se o seu tiozão não estiver te enganando, você deve saber isso aí, né? Compra porque vale a pena. Um carro assim, ele pode pegar valor, e a melhor forma de adquirir um carro colecionável é essa: você comprar ele quando ele ainda está na fase do limbo, ainda é um carro barato. Você vai depois ter uma raridade na mão que todo mundo vai dizer: nossa, que legal. É questão de esperar. Mas vamos lá. Vamos comentar esses 4 selecionados. Por que eu admiro tanto eles? Volkswagen Santana. A primeira tentativa da Volkswagen lá em 1985 de se estabelecer como fabricante de veículos de alto luxo. Pouca gente sabe, mas o Santana não passava de um Passat de segunda geração lá na Europa. Mas a Volkswagen usou a estratégia porque ele era bem diferente do Passat. Então a Volkswagen usou isso aí, mudou o nome, em vez de falar Passat 2, colocou Santana. E isso pegou, hein? Porque na época tinha concorrência fortíssima do Monza, do Del Rey. Então a Volkswagen precisava deixar de produzir carros apenas a uma linha mais popular e passar para uma linha mais luxuosa. E aí ela fez o Santana e deu certo. Virou carro de patrão em pouco tempo, um luxo só. Aquele Santana CD, olha, gente, foi o carro que me levou junto com minha esposa da igreja, do altar da igreja lá, para depois para a festa. Uma sensação. Era um Santana EX executivo, 1990, roda BBS, cor vermelha. Como eu me senti legal e confortável naquele Santana lá, gente. E era um carro que a galera amava, especialmente pelo espaço, pela novidade. A Volkswagen antes era Fusca, Gol, aqueles carrinhos pequenos. De repente o Santana acertou em cheio, fez um carro assim semelhante em porte ao Opala. Todo mundo que era mais rico e que tinha condições na época adorou. Só que tem um detalhe aí, né? Naquela época, o brasileiro tinha aquele preconceito bobo contra carro de 4 portas. Então a Volkswagen teve que lançar uma versão 2 portas só aqui pro consumidor brasileiro. Vejam só, gente, só aqui no Brasil teve esse Santana 2 portas. Acende a luz aí, hein? Raridade que pode pegar valor no futuro, hein? Depois veio a perua Quantum, a primeira perua com 4 portas, desde da década de 60, quando tinha a Cinca Jangada, um sucesso. Era só médico, advogado, político, magnata, tendo Santana Quantum. O Santana 2 portas era para aquele tipo de cara na faixa dos 40, 50, que trabalhava e ganhava bem. Ele comprava aquele carro lá e fazia frente ao Monza, fazia frente ao Del Rey também. Era muito legal. Lá do Santana EX, aquele que me levou no casamento, ele tinha também aquele sistema de injeção eletrônica que tinha só lá no Gol GTI, tem no Santana EX também, gente. Olha, isso aí vai pegar preço. É um carro muito legal. 1991, primeira reestilização da linha. E como ficou legal, hein, gente? Uma modernizada de linha que, olha, fazia frente tranquilamente aos concorrentes aí, deixou eles com inveja. Olha o motorzão AP 1.8 aí, gente, não é uma coisa linda isso aí?
Olha, eu gosto bastante e é um neocolecionável. Você ainda encontra aí a um valorzinho mais razoável. Pode ser que ache aí. Pois aí, em 1998 surgiu outra restilização, deixou ele mais bonito ainda. Só que ele morreu pobre, esquecido. ah, Era utilizado como viatura policial, nada contra os policiais, aí gente valorosa aí que cuida da nossa segurança aí e muitas vezes trabalhando com saláriozinho meio baixo aí, dou toda a força e todo o apoio para os policiais aí, mas é um uso que desgasta o carro e tirou aquele glamour, aquele luxo todo. Mas eu acho que mesmo essa terceira fase aí é um carro muito legal, porque ele ainda tem um motor bom, ainda tem o kit dignidade, ar-condicionado, trava elétrica, direção hidráulica. Olha, um carrinho legal aí para se colecionar, sim. GM Vectra. Aquele Vectra de segunda geração, aquela solução que eles arrumaram para o espelho dele integrado para dar mais aerodinâmica. Eu nunca mais vi uma solução dessa em nenhum carro, hein, gente? Olha, esse carro aí eu tinha inveja de quem tinha, porque, olha, fazia um sucesso e uma presença, e isso me deixava, Vectra, Vectra. Na minha opinião, um carro que conseguiu conciliar a suspensão firme com conforto. Era muito top mesmo. Esse Vectra de segunda geração aí, um dos produtos do chamado auge da GM no Brasil, aquela parceria com a Opel que rendeu tanto carro legal. Aí vou falar só uns três aí: o Opala, o Kadett, o Astra. Só carrão, gente. Por que a GM foi deixar parceria com a Opel? Agora a Opel está lá na Stellantis, não se sabe mais o que faz, o que não faz. Poderia muito bem estar com a GM aí produzindo coisa legal, porque hoje em dia a Chevrolet, parece carro China aí disfarçado, sei lá, né, gente? 1993, a GM, percebendo aí que o Monza já estava meio desgastado, resolveu trazer lá da Europa o Vectra, produzido aqui em sistema CKD. É isso mesmo, aquele mesmo sistema lá dos Fuscas, lá na década de 50, foi produzido aqui pela GM na década de 90, hein, gente? As peças vinham de fora e eram montadas aqui. O Vectra saía. Meu pai teve lá em 1994, ele tinha os faróis na frente da Bosch alemã. Olha, eu pensava, será que esse carro é importado? E era, de certa forma, né? Ele veio lá, foi montado aqui assim. Era um Vectra e um espaço interno consideravelmente melhor que o do Monza, um carro muito legal aí para ser colecionável, e especialmente a versão CD, hein? Eu acho muito top para ser colecionável, e você ainda acha? O meu pai vendeu o meu por uma bagatela que eu até tenho vergonha de falar o preço, e era um Vectra primeira geração. Esse Vectra primeira geração caminhou de mãos dadas com o Monza até 1996, quando surge então a mais bela das versões do Vectra, o Vectra segunda geração, lançamento do carro junto com a Fórmula Indy no Brasil, a Stock Car, e também a mudança de nome lá da Fórmula Chevrolet, que passou a se chamar Chevrolet Challenger. Muito legal. Produziram 3 Vectras de segunda geração para serem usados lá, com motor de 6 cilindros, motor V6 da divisão australiana da GM, a Holden. Trouxeram aqui, botaram nos Vectra e aquilo foi um sucesso. E sabe o que a GM fez?
botou numas concessionárias essas 3 raridades, descaracterizaram elas e hoje acho que viraram até prego já. Ninguém sabe mais onde é que estão. Ah, que legal se ter uns desses 3 Vectras, hein? Motor V6, aquilo devia andar pra caramba. Entre 1996 e 1998, ele chegou a ser o sedã mais vendido no Brasil, derrubando inclusive o Honda Civic, e o Toyota Corolla. O nosso Vectrinha conseguiu essa façanha, né? Pô, que legal. Em 1999, aí novos motores, uma reestilizada na traseira, deixou ele um pouquinho mais bonitinho, mas a concorrência do Civic, principalmente, batendo lá, não deu para nossa GM. 2001, perdeu feio do Civic, e aí a própria GM ainda me lançou Astra. Aí o nosso Vectrinha começou a perder mercado, deixou de existir. Lá em 2005 até lançaram a série 3 dele, para tentar, num grito de desespero da GM, fazer alguma coisa contra o Corolla e o Civic, mas não conseguia. No mercado de sedãs eles dominavam e deve ser difícil, né, gente, você vê, que nem a GM viu lá a concorrência bombardear implacavelmente o seu quintal, acabar com aquilo que você fazia de melhor. Nem mesmo o Astra não conseguia, não era páreo pro Corolla e pro Honda Civic na época. Realmente a GM perdeu feio, e o Vectra 3 foi um grito de desespero, um canto do cisne. Eu não gosto muito dele não, até fizeram no final aí uma versão denominada Collectors, mas até no Vectra 2 tinha a versão Collector. Olha, é raridade, hein, quem achar. Mas na minha opinião, não vou dizer que não seja um carro que não pegue valor, ele vai pegar valor com certeza, porque na verdade era uma continuação do Astra lá europeu, e aí eles jogaram com o nome Vectra aqui, isso só no Brasil. Claro, o Vectra 3 é colecionável sim também, apesar de eu amar o Vectra 2, né? 2005, para acabar e descaracterizar mesmo de vez o produto, como era uma versão do Astra, então fizeram o Vectra Hatch, aquele que era para os ricos que não precisavam porta-malas, dizia, e trazia uma novidade tecnológica, o GPS. E o GPS era daqueles que você grudava no vidro lá e ligava no acendedor de cigarro. Que tecnologia, hein, gente? Isso aí hoje em dia é o Vectra Hatch. Sei lá, né? Colecionável, né? O colecionável também, com toda certeza, vai pegar valor. É uma novidade, uma coisa diferente. Só teve aqui no Brasil, por que não, né? E o Ford EcoSport. Você já pensou essa moda atual dos SUVs aí? Quem começou com isso aí, hein? Quem será que foi? Muito estranho, né, gente? Qual foi o fabricante que deu o pontapé inicial nos SUVs? Esse carro aí é um neocolecionável, hein, gente? Eu apresento para vocês o Ford EcoSport 2003. Eu reapresento, para quem não conhece, não sabe, o primeiro SUV brasileiro e mundial. O ano era 2003, e o que vendia no Brasil bastante é Gol, é Palio, é carro popular. A Ford cambaleava lá com aquele Fiesta, mas não era o Fiesta bom. O Escort já tinha virado um carro maior, não tinha tanta venda, trocaram um monte de frente lá do Escort, e aqui eles lançam em 2003 o novo Fiesta de segunda geração. Eu confesso que eu fiquei abismado, um carro de porte,
um carro bonito, grandão, um preço acessível para fazer a concorrência tremer lá, o Fiat Uno Mille e o Volkswagen Gol limitada lá. A Ford fez um carro para realmente bater de frente, era o Fiesta segunda geração, porque o Fiesta chorão, gente, aquilo lá, olha, pouca gente queria, e talvez um colecionável também aí fora dos nossos quatro aí. Mas vamos continuar com a história do EcoSport. Ford, vendo que o Fiesta de segunda geração estava vendendo bem, era bem procurado no mercado, o que ela fez? Ela resolveu anabolizar um pouquinho mais ainda aquele Fiesta lá, colocando quebra-mato, levantando a suspensão, aumentando um pouquinho o porte da lataria dele, estufando. Era uma tendência na época, a Fiat fez lá a perua dela, a Palio SW, SW, também colocou quebra-mato na frente, levantou a suspensão, fez aquela bem anabolizada. A Volkswagen também pegou lá no Fox, fez aquelas frentes diferentes. E quem olhava aquilo lá dizia, não, agora estou apto ao mundo off-road. É claro, mano, podia fazer uma trilha muito pesada, porque afinal era um carro de tração dianteira, né? Mas o que interessa é o visual mesmo, né? Então aqueles quebra-mato na frente lá, tudo a segurança daquilo lá, nem se discute, né? Se pegar alguém com aquilo lá e atropelar, ai, ai, ai. Mas era moda e estava indo, todas as fabricantes nesse embalo aí. A Ford fez uma anabolizada ainda maior, criando o EcoSport. E olha, o carro fez sucesso. Projeto BV226, apelidado de Projeto Amazônia, uma coisa criada aqui por engenheiros brasileiros e caiu como uma luva no gosto do pessoal. Todo mundo com aquela posição inchada de dirigir um SUV. Ah, como é que você tá aí embaixo? Legal, né? Eu aqui tô mais alto, enxergo tudo melhor dentro do meu SUV. Uma tendência que dura até hoje. Começou com EcoSport, hein? Altura elevada, suspensão reforçada, step na traseira. Eu tinha o meu jipinho naquela época. Ah, que legal! O meu Ford EcoSport, e venda, e venda, e venda no Brasil. E de repente começaram a pensar, será que não daria para exportar? Será que não seria sucesso lá fora? Vendas aumentando, Argentina, Venezuela, Bolívia, Colômbia, México e Estados Unidos. Legal, hein? Aonde chegou a criação brasileira, hein, gente? Mas a Ford resolve tentar inovar ainda mais. Vamos fazer o mais acessível. Vamos colocar nele um motor 1.0 com uma espécie de turbo. Dá certo, gente. O motor 1.0 vai andar mais e a galera vai gostar e vai comprar e vai ser um sucesso. Ai, ai, ai. O carro ficou manco, motor 1.0 turbo, numa época que ninguém dominava essa tecnologia, as fabricantes não faziam, até a Volkswagen tentou fazer, mas deu uma desgraceira danada, e fizeram 1.0 Supercharger. Ai, 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 que nome legal! Todo mundo começou a gostar, a comprar, mas coitado de quem comprou, quando viu o que aquilo era, um carro manco que bebia um monte, muito mais que 1.6. Ai, 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 a reputação da Ford começou a se arranhar exatamente com esse modelo. Eu acho que pode pegar valor, apesar de ser uma droga, mas pega valor, porque é um carro raro. O tal do Supercharger EcoSport
Muito, muito, muito legal. E vai ser raridade, gente. Isso aí vai se acabar, ninguém quer, ninguém conserva. Olha, é uma tacada boa. Se tiver em boas condições, que vai ser muito difícil você achar, tá? Aquele famoso adesivo que tinha lá no quebra-sol do lado direito, risco de capotamento, gente. Fizeram um carro anabolizado maior, mas esqueceram que aquilo não tinha segurança nas curvas, era perigoso, virava, capotava mesmo se você entrava quente na curva. E aquele adesivo, a questão do Supercharger, aquilo foi o começo do fim da Ford no Brasil. Depois, ainda lá no final, na terceira, na segunda versão, ainda colocaram o famoso câmbio Power Shift. Eu chamo de Power Shit. Quem entender inglês sabe do que eu estou falando. Mas essas três coisas foram o começo do fim da Ford no Brasil. Uma empresa que já desde a década de 1910 produzindo, se acabar dessa forma. Muito triste, né, gente? Mas a Ford não desistiu, não. As vendas começaram a aumentar. Índia, China, fizeram lá uns 2 sistemas anti-capotamento, o Advanced Track e o RSS, Road Stability Control. Mitigou o problema, sim, ficou melhor o EcoSport. 2010, uma leve reestilização na grade frontal para parecer uma Range Rover. Ficou legalzinha, ficou legalzinha. 2012, surge então a terceira versão, essa sim adequada totalmente ao mercado estrangeiro. O carro começa a ser produzido em outros países. Olha, acho legal essas 3 versões do EcoSport aí, para mim são sim carros neocolecionáveis. 2021, a Ford anuncia o fechamento de suas atividades como fabricante aqui no Brasil, ferindo mortalmente o EcoSport. Deixou de ser fabricado aqui no Brasil e gradualmente começou a parar a fabricação também nos outros países em que ele era fabricado. Acabou a nossa primeira SUV. O Fiat Marea. Todo mundo chama ele de bomba, na minha opinião, de maneira injusta. E eu vou explicar por quê. Fique até no final do vídeo, aí vocês vão saber. Começar a conversa. Eu já vi, com esses próprios olhos que a terra de comer, um Fiat Marea Turbo da couro num Opala 6 canecos turbinado também. Olha, gente, da benga num Opala 6 caneco turbo não é tarefa para qualquer um. E eu vi o Marea conseguir. Isso anda, gente, isso tem tecnologia, isso é legal. É um motor super tecnológico e super avançado para a época, sim. Só que começou com o próprio erro da Fiat. Não é que esses caras foram capazes de colocar no manual dos primeiros Marea que o óleo só precisava ser trocado com 20 mil quilômetros, gente? Isso não existe. Em nenhum motor aguenta tanto um óleo sintético ou mineral, não tem como. O prazo é 6 meses e 10 mil quilômetros no máximo para qualquer tipo de óleo. Os caras me colocam lá e o consumidor achando não. A Fiat descobriu uma fórmula de economizar o óleo, de não precisar trocar. E a teimosia do pessoal, dos consumidores, era para ser colocado óleo sintético. O óleo mineral dentro do motor do Marea, 5 cilindros, dava borra nos cilindros, acabava com o motor. E o cara lá, óleo mineral a cada 20 mil quilômetros. Por isso, não tem, o carro não é bomba, o carro é bom,
mas não existe. O brasileiro confunde, gente, não pode, é diferente. Tecnologia de robustez mecânica, são coisas totalmente distintas. Eu garanto para vocês, nenhuma Ferrari, nenhuma Porsche aguentaria 30% do que os nossos valentes Maré e Maré Weekends aguentaram aqui nessas terras do Brasil. Maltrato, o óleo ruim, a troca em tanto tempo, não tem, só tinha que virar bomba mesmo. A Ferrari também ia virar uma bomba nessas condições, gente. Não adianta, tecnologia tem que investir, tem que manter, tem que gastar. O motor de 5 cilindros, cheio de tecnologia, foi vencido pela burrice de certas pessoas. Uma tecnologia, além da capacidade dos mecânicos e principalmente dos mecânicos brasileiros, selou o destino do nosso herói. Mudanças sutis lá nas lanternas traseiras do sedã surgiram na versão 2001. Elas eram inspiradas no Lancia Libra, lá na Itália. E essa versão desse sedã ficou conhecida aqui no Brasil como Marea Bad Boy. Sim. Mais tarde surgiu, finalmente, a versão com motor 1.6, um desempenho bem mais fraco, mas uma mecânica confiável. Mas infelizmente era tarde, muito tarde. A fama de bomba já estava consolidada e o fim do Maré estava decretado aqui no Brasil. Então é isso aí, galera. Eu espero ter contribuído com algumas instruções aí para você que quer adquirir de uma forma mais em conta um veículo colecionável. Sinceramente, eu procurei fazer aqui nesse vídeo o que eu pude de acordo com os meus conhecimentos. Não sou o pai da verdade também. Se você gostou desse vídeo, dê um likezinho aí, ajuda o Marinho, se inscreva no canal se não for inscrito ainda ou inscrita. E ainda tenho aí 2 vídeos legais para você assistir.